Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então ele gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Por isso eu canto aleluia. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Por isso eu canto aleluia. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Você está acompanhando através da GoldNet e dos demais meios de comunicação a Santa Missa, diretamente da Igreja Matriz São Francisco das Chagas, da cidade de Rio Paranaíba. Ouçamos agora a reflexão do presidente da celebração. Muito bom, mais uma vez eu quero cumprimentar você, nosso fiel, aqui presente na nossa Igreja Matriz, rezando conosco. Hoje o nosso terceiro dia da novena, em preparação à festa do nosso padroeiro São Francisco. Mais uma vez agradecer a Yolanda, que tão gentilmente preparou o altar e o espaço aqui da devoção ao nosso padroeiro São Francisco. Tão bem feito, com cuidado, com esmero, Deus que pague a ela e retribua em dons e talentos e saúde cada vez mais. Agradecer aos nossos ministros da palavra, da pessoa da nossa coordenadora Maria Lúcia, hoje o Rogério, que fez para nós o terceiro dia de novembro. Obrigado, e Rogério, Deus lhe pague. E agradecer aos ministros da comunidade pedreira, que se faz também presente rezando conosco, da liturgia, no canto, e a dona Elza, que é de lá também, o Wagner, que algum imprevisto não pôde comparecer, mas a todos estão rezando conosco, a liturgia, na preparação da coordenadora a Lourdinha, e você agora também em casa, rezando conosco a nossa Eucaristia. Hoje já a liturgia do domingo. Próximo dia 30 agora de setembro, vai dar sexta-feira. Nós encerramos o mês de setembro e vamos celebrar um grande santo, São Jerônimo. É graças a ele e em reverência a ele como gratidão
A igreja coloca todo o mês de setembro como o mês da Bíblia, porque ele teve um papel muito importante na tradução da Bíblia. O Papa Damaso, em 382, fez um convite a ele: Jerônimo, quero que você pegue os originais da Bíblia, grego, hebraico e aramaico, as 3 línguas que foi escrita a Bíblia, e faça uma tradução para nós. E foi assim que ele fez. Ficou quase toda a vida traduzindo os textos originais para o latim, que era a língua que as pessoas conheciam e falavam na época. Ficou conhecida como a tradução da Vulgata, porque era a língua comum que todos falavam no tempo, no século IV da era cristã. E por isso que a igreja colocou o mês de setembro como o mês da Bíblia, como gratidão a São Jerônimo. Agora, no dia 30, nós celebramos o seu dia. E é claro que o lugar mais adequado e que fala muito ao nosso coração são nossas celebrações. Ou celebração da palavra, com a Eucaristia, ou celebrações da Eucaristia, da Santa Missa, que nós ouvimos a palavra do Senhor. Os textos sagrados que nos orientam, vai formando o nosso coração, vai nos ensinando a ser discípulo de Jesus. E hoje, de modo particular, o texto, de modo particular da primeira leitura e também do texto do Evangelho, nos desafiam a ver os dons, os bens que Deus nos dá, para que os administremos com caridade, com sabedoria e, acima de tudo, com amor. Os dons e os bens que Deus coloca em nossas mãos, possamos administrá-los com sabedoria, com gratuidade e com amor. E por isso o Evangelho vai falar sobre o julgamento de Deus, sobre justamente a distribuição das riquezas, através da parábola que nós ouvimos. Um homem muito rico e o pobre Lázaro, que ficava sempre ali à porta da sua casa. E o texto nós vamos dividi-lo em 3 cenas, muito fácil de entender, porque está bem falado aí no texto do Evangelho. Primeira parte é a situação do homem rico e do pobre Lázaro. Como vivia o rico? Como que Lázaro era encarado? Segunda parte do texto é a mudança que acontece depois da morte dos dois. Diz o texto assim de Lucas: o rico foi enterrado e Lázaro foi levado para o céu. Olha a diferença. O rico morreu e foi enterrado e Lázaro foi levado para o céu. E ali vai ter uma mudança de vida, de comportamento. E a terceira cena é um diálogo até extenso por demais, quase toma o texto todo, de Abraão com aquele homem rico que nem tem nome ali. O pobre tem nome, vocês viram, chama Lázaro. E, aliás, traduzindo, chama Deus ajuda. O pobre tem nome, mas o rico não tinha nome na parábola. Então são 3 cenas nós vimos só. A primeira cena, como viviam o rico e o pobre, Lázaro. Segunda cena, depois da morte, como é que as coisas mudaram? Para onde vai o rico, para onde vai o pobre? E a terceira cena é o diálogo que vai ter entre Abraão e aquele homem rico. Primeiro, olha que interessante, o rico não é condenado por ser rico. Deus não é contra os ricos e nem contra as riquezas, mas é contra o mau uso delas, o uso injusto dos nossos bens ou enriquecimento ilícito à custa do empobrecimento dos outros. Viu? Se nós poderíamos pensar, você está vendo como é que a parábola fala que todo rico vai para o inferno e todo pobre vai para o céu? Não é bem assim, não. O texto não está falando isso. Deus está falando que não é contra os ricos, nem contra a riqueza, mas é o uso que dela nós fazemos, ou como nós a adquirimos, passando os outros para trás e enriquecendo ilicitamente, trapaceando. Aí sim que é o problema. O rico da parábola dispensou Deus, substituiu Deus pelo dinheiro. Quantos hoje ainda não fazem disso? E como nós somos tentados a fazer isso? Não preciso de Deus, já tem dinheiro, tem tudo. Esse rico fez isso. Dispensou Deus e tem Deus como seu Deus, agora o dinheiro como seu Deus. Usou e abusou dos seus bens, sem se preocupar com a miséria dos que estavam ao seu redor. Ele nem via Lázaro. Usou e abusou dos bens que Deus lhe deu.
não teve sabedoria para administrá-los. E ignorou quem passava fome e dificuldade. E aquele estava até a sua porta, chamado Lázaro. E também a pobreza não levou Lázaro para o céu. Eu vim para que todos tenham vida digna e a tenham com qualidade, em abundância. A pobreza não levou Lázaro para o céu, mas o que levou para o céu foi sua humildade, sua confiança em Deus. Olha, interessante. Não foi a riqueza que levou o rico para o inferno, e nem foi a pobreza que levou Lázaro para o céu, mas a sua humildade e a sua confiança em Deus. O que impediu o rico de entrar no céu não foram suas riquezas, até porque também nós não levamos nada daqui, fica tudo aí. Enterro nenhum tem caminhão de mudança atrás para levar as coisas. Não foi a riqueza que impediu o homem de entrar no céu, mas foi o seu egoísmo. Olha que diferença. Foi o seu egoísmo. Este não teve uma migalha de compaixão e de amor para aqueles que mais precisavam. Só pensou em si mesmo. E não viu aquele que estava sempre à sua porta, esperando as migalhas que caíam da mesa. Veja. O que o levou para o inferno não foram suas riquezas, mas o seu egoísmo. Não via nada mais além que o seu umbigo. E substituiu Deus pelo dinheiro. Na parábola que Jesus contou, o pobre tem um nome, vamos dizer há pouco. Lázaro significa Deus ajuda. O rico não tem nome. E hoje em dia, quem tem nome na nossa sociedade? É raro decorar o nome de quem não tem nada. Ah, Dona Maria, o seu João, o seu Antônio, ainda lá, está chutando. Quem tem nome na nossa sociedade hoje? Quem é respeitado? Quem é desejado que vá às festas? Raramente nós convidamos alguém que não tenha nada, que não tenha nome e que não possa dar um certo retorno para as nossas festas. Nós convidamos nossos amigos, os parentes, os familiares, aqueles que têm nome nós conhecemos. Ó, Deus está falando isso aqui. Ó. O texto continua dizendo que eles escutem. Ah, vocês viram que, na verdade, o rico falou assim: pai Abraão, eu tenho mais 5 irmãos lá. Manda que alguém vá lá, ressuscite alguém para avisá-los de onde eu estou no tormento. Faça alguém ressuscitar dos mortos para avisá-los, para que eles também não venham parar aqui. Olha a resposta que foi dada a Abraão, a Moisés, ao rico. Que eles escutem Moisés e os profetas. Isso no tempo de Jesus significa dizer que eles têm a Sagrada Escritura. Que eles escutem, que eles leiam. É isso. Quando Abraão falou que eles têm Moisés e os profetas, é o nome que se dava à Sagrada Escritura no tempo de Jesus. Olha que bonito. Isso no tempo de Jesus significa a Bíblia Sagrada. Jesus quer dizer que todos nós não precisamos de aparições duvidosas do além, de videntes ou prodígios milagrosos. A Bíblia é a revelação segura que todo cristão tem e deve acreditar. Olha que bonito. Eu fico imaginando quando tem aqueles boatos, história por aí, está aparecendo tal lugar e está acontecendo tal coisa, como nós gostamos do inusitado, do prodigioso, do fantástico. Esquecemos a palavra de Deus. Olha, eles têm Moisés e os profetas que os escutem, eles têm a palavra de Deus, isso que é fonte segura da nossa fé. A Bíblia é essa fonte que nos revela o caminho para chegar até o céu. Ela é suficiente para iluminar o nosso caminho. Olha que bonito. A Bíblia é suficiente para iluminar o nosso caminho. Hoje ainda, nas nossas realidades, toda parte, quão poucos não esbanjam muito que possuem, e quantos milhares de Lázaros ainda, espalhados por esse mundo de Deus, que vivem de migalhas, quando cai da mesa ainda. Poucos que não sabem nem o que fazem com o tanto que têm. Enquanto milhões e milhões de milhares não têm o que comer. Passam fome e não levam a vida digna, esperando a sobra das migalhas que caem da mesa.
A parábola conclui falando de um grande abismo, nós ouvimos aí. Quando o rico vê Abraão caminhando com Lázaro, carregando no colo, ele ficou tocado por aquilo. Pai Abraão, sinal de que deu para ouvir lá, né, do outro lado. Manda aqui, olha o dedo, estou nessas chamas aqui queimando. Olha a resposta de Abraão. Não tem jeito não. Entre nós existe um grande abismo. Nem os daqui podem ir para lá, nem os de lá podem vir para cá. Uma vez eu estava fazendo essa reflexão, já falei para vocês outra oportunidade. Quando terminou a missa, uma senhora ficou preocupada. Ai, padre, fiquei tão preocupado. Você falou que tem um grande abismo, se fosse uma grota. Eu fiquei com medo de ir para o céu escorregar e cair do lado de lá. Disse, não, tem dó, esse papo furado. Não, eu falei, não cai não. Lá foi para o céu, é para o céu. E para outro lugar também, é lá mesmo. Não tem como passar, não. Não tem ponte, não tem como medo de escorregar para cair do outro lado. Olha aqui, olha a explicação que bonito. Não há como. O abismo que existe no céu não foi construído lá. Foi aqui. Olha, isso que é o sério. Olha, o abismo não é construído por Deus, mas por nós. Que começa agora e se prolonga na eternidade. O abismo que existe no céu não foi construído e feito por Deus, mas foi construído aqui. As divisões que nós fazemos. As grandes separações, os abismos que nós criamos. Abismo que pode ser sim superado pela compaixão, pelo amor e pela partilha. Abismo que pode ser superado quando nós sabemos usar bem os bens que Deus nos dá, para nos aproximar do outro, para ser caridade, para usar de caridade para com o outro. No final, por fim, para terminar a reflexão, a parábola fala de 5 irmãos. Nós ouvimos dizer no finalzinho do texto. Pai Abraão, fala para alguém ressuscitar, porque ainda tem 5 irmãos, para que eles também não venham a cair onde eu estou. Na verdade, tinham ficado 5 irmãos dele ainda, desconhecendo o inferno que o irmão morto estava vivendo na eternidade. Nós somos, olha que profundo esse negócio para terminar a reflexão. Nós somos, em certo sentido, aqueles 5 irmãos. Agora nos foi enviado alguém que ressuscitou dos mortos, que é Jesus. O sacramento da Eucaristia, o qual nos vem ao nosso encontro, não para nos condenar, mas para salvar e dar-nos a força de sermos coerentes com a sua palavra e um dia não caímos onde está lá o outro no inferno. Olha que coisa mais linda. Alguém levantou do túmulo e veio realmente até nós. Jesus, que ressuscitou. E veio para não condenar, mas para salvar, para nos dar força, nos alimentar na nossa caminhada, para que um dia, ouvindo o seu ensinamento, sabendo usar os bens que ele nos dá, nós tenhamos a graça de estar um dia com Lázaro lá no céu, no seio de Abraão. E não do outro lado, como veio a cair aquele egoísta que só pensou em si mesmo. O Senhor nos dê a graça de ter um coração generoso e nos dê muita sabedoria para poder administrar o muito ou o pouco que nós temos, mas sabendo pensar com sensibilidade, com gratuidade naquele que não tem nada e que precisa da nossa ajuda. Amém. Creio em Deus.